Olá pessoal, bom, vamos ver um outro exemplo com dados reais, né, de medida de confiabilidade aí. Um problema de estação livre 2D, né, só o caso horizontal, planimétrico. Aqui no caso, estação livre pela transformação isogonal de Helmert, né, 2D. Então a mesma transformação que a gente utilizou ali no exemplo da fotogrametria ali, né, dos parâmetros de transformação ali do sistema imagem para o sistema fiducial da aula 7, tá? Injunções e iterações. Naquele caso a gente fez com injunção relativa, né? Que nesse caso a gente vai considerar injunções absolutas, até porque a gente já viu que é mais a injunção absoluta tem maior poder de detecção de erros, né, do que a injunção relativa. E de certa forma a gente pode pensar o seguinte, né? Não é porque a gente está considerando como injunção absoluta que o erro da injunção simplesmente desapareceu, né? Na verdade ele vai acabar afetando ali os resíduos, né, das coordenadas no outro sistema ali, e enfim, ele vai ser mais fácil, vamos assim dizer, do ajustamento rejeitar, né, acabar rejeitando ali aquele ponto, né, porque a gente vai entrar com a precisão daquele ponto naquele sistema, né, naquele sistema de referência, mas na prática ali as coordenadas dele no outro sistema de referência também contém erros, né, então que vai acabar refletindo somente no resíduo do sistema que a gente está ajustando ali. Nesse exemplo específico, tá, a gente tem coordenadas dos pontos de apoio aqui no sistema UTM, tá, que são aqueles prismas 360, né, que a gente tem lá no nosso campus. Tá? Então, a estação livre situada aqui dentro do nosso campus, visando 3 pontos de apoio. O heliponto, aqui com o prisma instalado, né? O edifício que a gente chama de edifício Rantei, também aqui com o prisma instalado. E o outro edifício aqui que a gente chama de laranja, né? Então, também aqui com o prisma instalado. Então, a estação total instalada nesse ponto de estação livre no nosso campus, né, visou esses 3 prismas, né? Então, mediu ali a direção angular e a distância, né, e determinou suas coordenadas no sistema local da estação. Né? São essas coordenadas aqui. No caso, a coordenada altimétrica Z a gente está desconsiderando, tá? Nesse exemplo, né? Então, coordenadas desses 3 pontos no sistema local da estação. Que sistema local da estação é esse? Bom, a gente considerou coordenadas 0 e 0 para ela, tá? Então, ela seria a origem desse sistema de coordenadas, né? A orientação dela está arbitrária, né? Então, a gente instalou a estação ali no tripé e para onde estava apontando o zero do equipamento ali na direção angular horizontal, né? Aquela ali era a direção do eixo Y, né? Arbitrária. E com um fator de escala, né, igual a 1 ali, né? Então, sem corrigir as distâncias aí em função da projeção cartográfica adotada, etc. Né? Então, coordenadas aí nesse sistema local para os pontos. Né? Bom, só que esses pontos já tinham coordenadas conhecidas no sistema UTM, né, dos rastreios GNSS que foram feitos antes. Né? Então, antes tinha uma antena GNSS em cada ponto, foi feito o rastreio, né, o processamento dos dados GNSS, enfim, e aí nós temos aqui as coordenadas UTM também desses pontos. Né? No caso aqui com os primeiros dígitos omitidos, né, por serem iguais, constantes, enfim. Então essas coordenadas do rastreio GNSS aí tiveram precisões de 3 milímetros, né? Tanto na X, na Oeste, quanto na Y, na Norte, tá? Os 3 pontos aqui considerados. Essas coordenadas dos pontos, desses mesmos pontos de apoio, só que no sistema local, arbitrário da estação, seriam as nossas injunções absolutas, né, nesse problema. Então a gente vai transformar do sistema da estação, né, para o sistema UTM aqui. Modelo paramétrico, injunções absolutas, tá? Transformação isogonal 2T, ou de Helmert, né? 4 parâmetros. Então, muito parecido com o modelo matemático ali daquele exemplo da aula 7, de injunções relativas lá, né? Em transformação isogonal 2D da fotogrametria daquele exemplo, tá? Então, problema de estação livre, né? Levantamento geodésico. Depois vocês vão ter acesso ali ao arquivo Excel também, né? Que fez aí esse ajustamento, calculou essas medidas de confiabilidade. Aqui o que nos interessa agora, né, já é os resultados. Né? Então aqui a gente tem
os parâmetros ajustados, né, que são justamente os parâmetros de transformação do sistema local da estação para o sistema UTM, né, considerando aí os 3 pontos que foram de controle visados, né, ele ponto, ranteio e laranja. Fator de escala, então, ali ficou ali, na ordem ali de 286 ppm, né, partes por milhão, ou seja, 28,6 centímetros por quilômetro, né, está bem próximo do KR ali, né, do fator de deformação da projeção combinado com o fator de redução da altitude, tá, para esse local, que é dessa ordem aí mesmo, né, 300 e pouquinhos ppm, tá? Então, compatível, né, enfim, com um desvio padrão ali de mais ou menos 5 ppm, 5 milímetros por quilômetro, né? Então, um desvio padrão bem baixo, né, em relação ao valor ali que foi estimado. Então, 28,6 centímetros por quilômetro, a gente está falando aí em 2,8, né, centímetros a cada 100 metros, né, ou até mesmo aí da ordem de 3 milímetros, né, a cada 10 metros. Né, então, um valor bastante significativo. Né. Nesse caso, uma região de aumento, né, das distâncias, né, a gente está quase na borda do fuso UTM aqui, fuso 22 em Florianópolis. Então, as distâncias UTM dessa ordem, né, quase 30 centímetros por quilômetro, maiores do que no sistema local da estação. Então, um fator de escala bastante significativo. Mas com desvio padrão baixo, né? Então, relativamente bem determinado. O ângulo de rotação, então, do sistema local da estação para o sistema UTM, então 326 graus, mais ou menos, aí, né? 28 minutos e 7 segundos. Desvio padrão de 1 segundo também, né? Então, uma rotação muito bem determinada aqui também, em termos de precisão. Claro, né, no ajustamento é fornecido em radianos, mas enfim, depois é feita a devida conversão para segundos aqui. Então, no caso aqui, se a gente pegar essa imagem do Google, né, considerar, né, que a gente teria norte-sul, leste-oeste do sistema UTM aqui, a imagem devidamente aqui, né, orientada, né. Então, 326 graus, né, dá mais ou menos, faltaria ali mais ou menos 35 graus para chegar a 360 graus. Então, os eixos da estação total estariam mais ou menos a 35 graus aqui, né? O eixo X, né? Então estaria perfeitamente na direção leste-oeste, estaria mais ou menos 35 graus nessa sentido anti-horário aqui, né? O eixo Y também, né? Não estaria perfeitamente na direção norte-sul, estaria ali, então cerca de 35 graus para cá, né? No sentido anti-horário, negativo. Praticamente na direção desse alinhamento, né? Mais ou menos. Bem no alinhamento ali da estação livre ao ponto laranja. E o eixo X aqui a 90 graus dele, né? Então essa seria a orientação arbitrária dos eixos da estação, aqui a orientação, né, dos eixos norte-sul, leste-oeste do sistema UTM. E aqui as translações em x e y, como a gente arbitrou as coordenadas da estação no sistema local dela como 0, 0, né, esses parâmetros de translação correspondem às coordenadas do ponto de estação. Né? Então esse exemplo é legal porque a gente vê parâmetros, né, que não são apenas ali coordenadas, né, como nos exemplos anteriores do GNSS e do nivelamento. Aqui a gente também tem um parâmetro que é um ângulo, né, e aqui a gente também tem uma grandeza angular, e aqui a gente também tem um parâmetro que é um fator de escala, né, para ser aplicado aí, né, nas medidas de distância, então, adimensional. Né. Então a gente vê com o valor de conformidade externa que vão ser aqui sobre parâmetros que não são necessariamente coordenadas ali em metros. Né. Então a gente também tem um caso angular e um caso adimensional, aqui, né, um fator de escala. Bom, e aí aqui a gente vê que no eixo X ficou melhor determinado que no eixo Y. Né? No eixo X, uma precisão de 2 milímetros para a posição da estação livre, o TM, né? E no eixo Y, arredondando ali, 3 centímetros, né? Então, bem pior, aí, cerca de 10 vezes pior no eixo Y, tá? Do que no eixo X, né? O que é, de certa forma, curioso. Mas, ainda assim, dentro do esperado aqui, né? Então, 4,8 ppm de precisão, 5 milímetros por quilômetro, né? No fator de escala. Então, vamos imaginar que, a partir desse ponto de estação, né? As distâncias que ela iria corrigir, né? Do seu sistema local para o sistema UTM. Então, essas distâncias UTM aí, transformadas, né? A partir do fator de escala da estação, teriam ali uma incerteza da ordem de 5 milímetros por quilômetro. Né? Então,
Assim como, né, essa conversão que seria feita no azimuth dos pontos, né, no sistema local da estação para o sistema UTM ali com uma incerteza de 1 segundo, né, e então bem determinados esses parâmetros, né, e aí na questão da posição, né, então as coordenadas do ponto da estação, né, então 2 milímetros de incerteza na posição leste-oeste, né, no sistema UTM, e 3 milímetros na posição, não, até dá para 2,5 milímetros, né, enfim, 2,6 milímetros arredondando, e 2,6 milímetros aí na posição 26 milímetros, desculpa, e 26 milímetros aí na posição norte-sul. Né? Então, houve aqui nesse caso, né, uma maior propagação de erros na direção norte-sul do que na direção leste-oeste. Tá? Bom, então esses são os valores de precisão, né, precisão dos parâmetros. Então eu coloquei aqui só para a gente comparar justamente com seus valores de confiabilidade externa. Tá? Então nesse caso, né, 6 observações, né, as coordenadas x, y dos 3 pontos de apoio, né, no sistema UTM, e 4 parâmetros, né, que são os parâmetros da transformação isogonal 2D aqui de Helmert. Né. Então a gente teria um ajustamento com 6 observações, 4 parâmetros, 2 graus de liberdade apenas. Né. Pouca redundância, né? Então esse é um exemplo com dados reais também, né? E ele, ao contrário do anterior, onde a gente tinha uma alta redundância naquela rede de GNSS, aqui a gente tem uma baixa redundância, né? A gente tem um ponto de apoio a mais do que o mínimo necessário aqui, né? 2 pontos a gente teria 4 equações, né? Apenas resolveria os parâmetros a 4 incógnitas com solução única e exata, né? Sem resíduos, sem ajustamento. A gente tem um ponto de apoio a mais apenas do que o mínimo necessário aqui. Que é o que se acontece na prática, né? Um problema de estação livre, aí a gente, né, em geral, vai ter, né, essa disponibilidade de pontos de apoio visíveis mesmo, né. Bom, todas elas com um desvio padrão aí de 3 milímetros, né, veio lá do rastreio GNSS, né. Então aqui a gente está ignorando a precisão das coordenadas dos pontos de apoio no sistema local da estação, porque aqui a gente não está interessado na propagação de erros, né. Aqui a gente está interessado nas medidas de confiabilidade, então a gente vai considerar como injunção absoluta, tá. Bom, então aqui a gente tem os números de redundância. E aqui a gente vê como esse problema é peculiar, né? Como cada caso é um caso mesmo, né? Então olha que interessante. O número de redundância médio aqui, né? 2 graus de liberdade, então 6 observações, né? 2 dividido por 6 seria 1/3, né? Então aí 1/3 dos erros indo para os resíduos, 2/3 dos erros indo para os parâmetros, né? Dos erros de observação aqui. Então não é um problema, não é um ajustamento muito bem controlado aqui, né? Só que esse 1/3 médio, né, ele está muito mal distribuído aqui, né? Então a gente tem, na verdade, as coordenadas do Rantei, né, que é esse ponto intermediário aqui com um alto controle, né, relativo. As coordenadas do laranja ali com um controle um pouco menor ali, né? E praticamente nenhum controle no heliponto, né, na coordenada XY do heliponto. Isso que é interessante, né? Então, aqui, na verdade, por que que isso ocorre, né? Muito provavelmente tem a ver com o fato dessas duas distâncias serem mais curtas, esses pontos estarem bem próximos, né? Tanto na questão da distância quanto aqui na questão angular, né? O eriponto ele está mais longe, né? Tanto na questão linear quanto na questão angular aqui, né? Mais distante do ponto de estação e dos demais pontos de controle. Então, talvez isso, né, tenha causado aí esse controle quase nulo aqui, né, para a posição do heliponto. Porque vamos pensar nesse ponto seria fundamental, vamos assim pensar para essa transformação 2D que é efetuada, né? Esses dois aqui estão muito próximos, né? Vamos imaginar que o que no fundo que a gente está transformando é o triângulo desses 3 pontos de apoio no sistema local para o triângulo desses mesmos 3 pontos de apoio no sistema UTM, né? Uma transformação de planos ali, uma transformação isogonal 2D no plano. Então, talvez esse ponto seja a chave, né, para definir esses dois planos, né? E aí por isso que ele está com tão pouco controle aqui, né, com tão pouca redundância em relação aos anteriores, tá? Então, isso já é uma questão interessante aqui, né, para esse problema, né? Então, embora se a gente for olhar para os parâmetros, tá? Bom,
né, os parâmetros foram, né, em geral, ali estão bem determinados, né, com um baixo desvio padrão, né, ou seja, né, essa distância aqui não seria tão significativa pensando na propagação de erros, tá? Mas quando a gente olha para as medidas de confiabilidade, né, talvez o efeito combinado dessa distância com esse ângulo, né, com essa diferença angular aqui, tenha causado esse número de redundância tão baixo aqui para o heliponto, né, para as coordenadas x e y do heliponto. Bom, consequentemente, eles têm, claro, né, então, eram os mesmos sigmas, né, então, consequentemente, eles vão ter ali os piores números de controlabilidade, né, então, no heliponto, nas coordenadas do heliponto, o menor erro detectável está ali na ordem de 16 sigmas, né, enquanto no Rantei está ali na ordem de 5, 6 sigmas, né, e no laranja está ali na ordem de 6 a 7 sigmas, né. Então, o Rantei e o laranja aí com muito mais controle do que o heliponto, né, pensando na questão da confiabilidade, né, da redundância, do controle de erros. E o menor erro detectável, idem, né, aqui no caso absoluto, né, em metros, então o MDB, para o heliponto ali, né, cada coordenada do heliponto ali na ordem de 5 centímetros, né, então teria que ter um erro de 5 centímetros. Aqui vamos pensar, né, 5 centímetros combinando o erro da sua coordenada UTM mais o erro, né, no sistema local ali, né, o efeito, só que daí, claro, né, não só apenas da x, da x e da y, porque tem seno e o cosseno, mas enfim, o efeito total aqui, né, o efeito total da medição, um erro aí de 5 centímetros em um sentido, né, seja para mais ou para menos, um efeito resultante aí, seria capaz ali de perturbar ali, né, os resíduos do ajustamento de tal forma que a estatística de teste WI fosse exceder o valor crítico de teste, tá? De 3,29. Né? Aqui a gente está com aqueles níveis de probabilidade dos exemplos anteriores também, 0,1% falsos positivos, 20% falsos negativos. Então, para o heliponto, MDBs aí da ordem de 50 milímetros em X e em Y, né, e para os demais, né, um MDB muito menor aí, né, então na ordem de 16 milímetros no Rantei e 20 milímetros no laranja, né, então muito menores controlados, né, muito melhores controlados, desculpa, né, então 2 centímetros de erro aqui em uma coordenada x ou y já seria suficiente para o teste falhar ali para o laranja, né, 16 milímetros para o Rantei, já para o heliponto tem um número de redundância bem menor, né, então esse valor teria que estar lá na casa dos 50 milímetros, né, 5 centímetros de erro. Então praticamente não tem controle aqui no nosso heliponto, né, em termos relativos, tá? Controle de erros, né? Então isso que esses números de confiabilidade estão nos dizendo, tá? Bom, aí a gente sabe que na prática o que importa é a confiabilidade externa, né? Então a influência desses valores, né, desses erros não detectáveis, né, aos níveis de probabilidade que a gente está assumindo aí, 0,1% para falsos positivos e 20% para falsos negativos. O que interessa é a influência deles nos parâmetros aqui. Então, ou seja, naqueles 4 parâmetros de transformação. Né? Então, é aqui também, daí mais resultados curiosos aparecem. Né? Aqui a gente tem, então, o efeito de cada coordenada, né, em cada parâmetro. Né? E ali a gente já tem o valor máximo, né, que a gente já passou o valor máximo obtido aqui. Mas vamos analisar caso a caso. Tá? Primeiro na escala. Então, notem que na escala, né, a maior influência seria a coordenada y do heliponto, algo aí da ordem de 57 ppm, né, quase 6 centímetros por quilômetro. Tá? Um erro não detectado. Ó. Então, o que é, né, essa confiabilidade externa? Vamos revisar. Então, um erro não detectável de 50 milímetros na coordenada y do heliponto causaria um efeito, né, de 58 ppm, né, 5,8 centímetros por quilômetro. Né, 6, é isso aí, né? 5,8 centímetros por quilômetro, ou 6 milímetros a cada 100 metros. Tá? Na distância UTM transformada, né, a partir da distância medida com a estação total. Então, é um valor muito maior do que o seu sigma. Né? O sigma é estimado por fator de escala 4,8 ppm. Bom, mas se tiver um erro de 50 milímetros na coordenada y do heliponto e esse erro não for detectado, isso vai causar um efeito nesse no valor, no valor numérico desse fator de escala aqui,
da ordem de 58 ppm, 5,8 centímetros por quilômetro, né, o que é muito maior do que a sua precisão estimada ali, né. Então, notem que, olhando para a precisão, a gente tem uma figura, né, um quadro. Olhando para a confiabilidade, né, precisão, propagação de erro aleatório. Confiabilidade, né, então, efeito de erros não aleatórios quando não detectados. Olhando para a confiabilidade, a gente já tem uma figura completamente diferente. E olhem, já se a gente tiver um erro na coordenada x do laranja, né, um erro ali na ordem de 19 milímetros, esse efeito vai ser de apenas 1,4 ppm na escala, né, então praticamente insignificante. Porque aqui, pessoal, ele é um problema não linear, tá? Então, a geometria aqui tem um papel fundamental, ao contrário do GNSS e do nivelamento, né? Nivelamento, GNSS, a matriz A é formada por 1, 0 e menos 1. A geometria acaba tendo um papel secundário ali, né? Aqui não, aqui a matriz A ela é formada pelas derivadas ali, né, em relação aos parâmetros, e aí vai entrar as coordenadas, né, vai entrar ali o seno, cosseno do ângulo, enfim. Então aqui vai entrar o valor da distância, né? Então aqui a geometria tem um papel fundamental, tá? Então, por que que a coordenada y do heliponto está tão mais influente, né? Então, se a gente for analisar essa figura, bom, vamos pensar que a gente tem uma dimensão aqui no eixo x, né? Bem menor do que uma dimensão no eixo y aqui, né? Talvez essa mesma distância ao heliponto, só que se tivesse melhor distribuída aqui nos eixos x e y, se o heliponto estivesse para cá, né, vindo radialmente para cá, talvez o efeito não fosse tão significativo. Não sei, um palpite, né? O fato é que a gente tem uma grande distância no eixo y aqui, né, em função da coordenada y do heliponto nesse problema, né, uma grande amplitude no eixo y, né, vamos pegar aqui do ponto mais ao norte para o ponto mais ao sul, né, que é muito maior do que a distância que a gente tem na direção leste-oeste. E aí isso acaba causando um efeito muito significativo no fator de escala, que faz sentido, né? Porque a gente vai transformar de um triângulo para o outro. Então vamos pegar a maior dimensão de um, vai ter o maior efeito, né? A maior dimensão em um e no outro. Então, a coordenada y aqui do heliponto podendo causar uma grande deformação em escala, né? Nesse problema. Já a coordenada x do laranja, né? Então a coordenada x desse ponto aqui, né, praticamente não afeta em nada a escala, né? Então a transformação de um triângulo para o outro na questão do tamanho deles, né? Bom, na questão da rotação, aí na rotação o mais importante é a coordenada x do heliponto, né? Então um efeito ali de até 11 segundos. Vamos lembrar, a precisão da rotação ficou ali na casa de 1 segundo, né? Então 10 vezes maior aqui também, um efeito muito maior. 11 segundos é muito? Bom, depende, né? Depende até da estação total que a gente está trabalhando, depende do tamanho da distância, né? 11 segundos em 50 metros é uma coisa, 11 segundos em 500 metros é outra. Mas enfim, não é, ao meu ver, não parece ser tão crítico, né, quanto a questão da escala ali, né, quanto 6 centímetros por quilômetro, ali, né, 6 milímetros a cada 100 metros, né, enfim. Mas a rotação aí também, né, e aí olha que interessante, né, o efeito na rotação de um erro de 47 milímetros na coordenada x do heliponto é 11,4 segundos. Já o efeito na rotação de um MDB de 50 milímetros, a coordenada y do heliponto é de 2 segundos apenas. Então, na rotação, é a coordenada x do heliponto que tem um efeito muito grande. A coordenada y do ranteio, do y desse ponto, praticamente não afeta, ali, é 0,89 segundos. Então, muito legal olhar esses resultados de confiabilidade, né, para esse exemplo. Então, aqui, aonde está a coordenada x do heliponto, ó, né, ela tem um papel fundamental aqui na rotação, né, que nós temos nesse problema, né, do sistema local da estação para o sistema UTM, né. Então, talvez isso esteja relacionado com o ângulo de rotação que a gente obteve aqui, né, de 326 graus, né. Então, os eixos estão pouco rotacionados, né, então 35 graus mais ou menos, né, em x e em y aqui, enfim. E aí talvez aqui o papel da coordenada x seja de fato mais significativo, né, nessa transformação da rotação. Bom, aí na translação, aí olhem que curioso, né? Aí de novo a coordenada y do heliponto fundamental. A coordenada y do heliponto, é ela que causa, né? Pode causar o maior efeito na translação em x, 16 milímetros.
Vamos lembrar, né? Translação em x é a coordenada est do ponto de estação, tá? Coordenada est também do ponto de estação. Então, o maior efeito nessa coordenada, né, seria causado por um erro não detectável na coordenada y dele ponto, né? Aquele erro de 50 milímetros na coordenada y dele ponto. Então, afetaria ali em 16 milímetros, né, a coordenada est do ponto da estação. Já a coordenada y no RAM tem um efeito também ali, né, praticamente nulo, 1 milímetro em termos práticos, tá? Mas aqui, sem dúvida, esse é o resultado que mais chama a atenção, né? Já na coordenada y da estação livre, ó, um erro não detectável de 5 centímetros na coordenada y dele ponto causaria aí um efeito de 32 centímetros, né, decímetros, né, na coordenada y do ponto da estação livre, né, na coordenada norte, né, na coordenada y transformada no ponto da estação livre. Um efeito muito, muito significativo, né, para a topografia, para a geodésia, enfim. Então aqui é curioso, né, enquanto a maior influência na coordenada x está na casa ali de 16 milímetros, a influência na coordenada y salta lá para 323 milímetros, né, muito maior. Então, realmente crítico, né? Então é interessante, essa geometria talvez não fosse, olhando pelo aspecto da confiabilidade, né? Essa geometria talvez não fosse adequada para o problema da estação livre, tá? Embora os parâmetros aqui, né, tenham tido boas precisões, né, a propagação de erros aleatórios, né, estima boas precisões, né, para os parâmetros de transformação, incluindo a coordenada y do ponto de estação, né, a gente até já tinha visto ali, ficou um pouco pior que a do ficou bem pior, na verdade, que a do x, mas ainda assim ficou dentro do centímetro. Mas quando a gente pensa no aspecto da confiabilidade, né, do controle de erros, o efeito de erros não detectáveis, pensando ao nível de significância de 0,1% e uma taxa de falsos positivos, de falsos negativos de 20%, aí a gente já está falando na y de 32 centímetros, né? Então já seria completamente inadmissível, né? Bom, aí, claro, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente poderia melhorar aqui, né? Vamos, de repente, então, reduzir o parâmetro de não centralidade, né? A gente já viu que o parâmetro de não centralidade do modelo, né, a raiz quadrada dele, na Q quadrado, é diretamente proporcional ao valor do MDB, do menor erro detectável de cada observação, consequentemente a esses valores de confiabilidade externa em módulo. Né? Então, se a gente, por exemplo, aumentasse em 4 vezes o parâmetro de não centralidade, né, a gente aumentaria em raiz de 4, a gente aumentaria 2 vezes, né, esses efeitos. Se a gente reduzisse em 4 vezes o tamanho do parâmetro de não centralidade, a gente reduziria em raiz de 4 2 vezes o valor desses efeitos. Então, uma estratégia seria essa. Bom, de repente, vamos tentar reduzir esse parâmetro de não centralidade. Né? Então, novamente, né, vamos aqui usar o nosso software. Então, aqui está o parâmetro de não centralidade que a gente utilizou, né, 17075. No caso aqui, esses valores foram obtidos, né, são diretamente proporcionais à raiz quadrada dele, né, 4.113, né, 4,13. Isso para os níveis de probabilidade de 0,1%, falsos positivos, né, nível de significância, e 80% poder do teste, né, ou, analogamente, 20% de falsos negativos, né, o tipo 2, para um grau de liberdade com o data snoop. Bom, o que a gente poderia fazer aqui, então? Vamos, então, de repente, aumentar o nível de significância. O que acontece? Vamos trabalhar com um nível de significância de 1%, já que a gente tem apenas 6 observações, né, então vamos aumentar o nível de significância. O parâmetro de neutralidade vai para 11, não melhora muito ainda, né? Vamos pensar aqui o seguinte, ó, pessoal, a gente aumentou o nível de significância, né? Ou seja, a gente reduziu o valor crítico, tá? Vamos botar o caso anterior ali. Ó. Então a gente tinha um valor crítico aqui na ordem de 10,82, né? Aí agora a gente aumentou o nível de significância para 1%. Aí ele caiu para 6,6, né? Então a gente reduziu bastante aqui, né? O valor crítico. Então, consequentemente, né, a gente aumentou o nível de significância, a gente aumentou essa área à direita da hipótese nula. Né? Em termos práticos, a gente estaria aumentando o nível de significância, aumentando o poder do teste. Né? Por quê? Porque agora, se a gente não mexer no parâmetro de não centralidade do modelo, né, então se a gente
aumenta o nível de significância, a gente aumenta o poder do teste. Foi aquilo que a gente viu na animação lá do vídeo anterior, né? Só que eu quero manter o poder do teste fixo, em 80%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o parâmetro de não centralidade. Eu tenho que trazer a minha hipótese alternativa mais para próximo da hipótese nula, para deixar o mesmo poder do teste, né? Para manter o mesmo poder do teste. Porque se eu não fizer isso, aumentando o nível de significância, diminuindo o valor crítico de teste, eu aumento o poder do teste, né? Eu aumento a taxa de falsos positivos, eu aumento a taxa de exclusões, né? Então, eu vou reduzir a taxa de falsos negativos, eu vou aumentar o poder do teste. Mas se eu quero um poder do teste fixo, bom, aí eu reduzo o parâmetro de não centralidade. Então, aqui é uma estratégia, né? Então, a gente no vídeo anterior a gente viu os resultados estavam muito bons, né? E a gente não dá até para piorar. Piorar em que sentido? Aumentar o parâmetro de não centralidade, o que na verdade era bom. Por quê? Porque a gente reduziu a taxa de falsos negativos, né? A gente reduziu ela de 20% lá para 0,5%, né? E ainda assim a gente estava com resultados bons. Aqui é o contrário, aqui o resultado está ruim. A gente tem que diminuir o parâmetro de não centralidade do modelo. Então vamos aumentar o nosso nível de significância, vamos aumentar a nossa taxa de falsos positivos, de exclusões. Mas, em termos práticos, aqui não adiantou muito, né? O nosso parâmetro de não centralidade foi de 17 para 11. O que a gente poderia fazer? Bom, então vamos piorar o poder do teste, né? Naquele exemplo, a gente melhorava o poder do teste, né, para aumentar o parâmetro de não centralidade. Aqui a gente quer diminuir o parâmetro de não centralidade, vamos diminuir o poder do teste. Vamos trabalhar, de repente, com 30% de falsos negativos, né? Bom, nosso parâmetro de não centralidade vai para 9. 9,6, né? Ficou... O original era 17, né? Não chegamos a reduzir pela metade ele aqui ainda. Tirando a raiz quadrada, né, a gente ia melhorar o efeito que a gente ia melhorar o nosso incremento aqui, né, a nossa redução, né, nos valores de confiabilidade externa seria inferior à raiz de 2, né? Então não ia melhorar muito. Então aqui não tem muito o que fazer, né, pessoal? A gente teria que pagar um preço muito alto aqui, um poder do teste muito baixo ou um nível de significância muito alto, né, uma taxa de falsos positivos muito alta, para a gente reduzir esses efeitos, tá, de confiabilidade externa sobre os parâmetros, né? Principalmente no fator de escala e na coordenada x, na coordenada y, desculpa, do ponto de estação, né? Então ali melhorar em raiz de 2, né? Enfim, a gente continuaria no decímetro aqui, né? Então não seria, ainda assim não seria satisfatório. Então, nesse problema, pensando no aspecto da confiabilidade, o ideal seria não fazer essa estação livre, né? Essa geometria não é adequada. Ou, claro, né, torcer para que só tenha havido erros aleatórios de pequena magnitude ali para o problema. Tudo bem, também não é proibido, né? Pensando na propagação de erros aleatórios, né, a princípio aqui, estaria tudo ok, né? Agora, quando a gente pensa nessa questão do controle de erros, né, da confiabilidade, bom, essa geometria, com essa grande distância no eixo y, né, então esse triângulo que nós temos aqui, acaba afetando muito a coordenada y do ponto de estação livre, né, a coordenada norte dele transformada, e também acaba afetando muito o fator de escala das distâncias. Tá? A rotação e a coordenada x, coordenada est, essas menos afetadas. Aí. Então, uma relação direta aqui, né, entre a geometria do problema, né, a matriz A, e os resultados da confiabilidade. Tá? E um exemplo real, né? Porque, claro, se a gente tivesse mais pontos aqui, talvez fosse melhorar os resultados, né? Mas na prática o que a gente tem é isso aí mesmo, né? A gente vai ter ali à disposição 2, 3, talvez no máximo 4 pontos de apoio visíveis, né? Para se fazer a estação livre. Então é esse tipo de situação muitas vezes que o profissional tem que ligar na vida real, né? E aí se a gente analisa pela propagação de erros aleatórios, né? Pelos valores de precisão dos parâmetros, né? Tudo ok, né? Mas quando a gente começa a pensar na questão da confiabilidade, o controle de erros e o efeito que erros não detectados podem causar, né? Claro, os níveis de probabilidade que a gente assumiu, mas nesse exemplo a gente viu que não adianta muito alterar esses níveis, né? O efeito vai continuar alto. Aí nesse caso a gente pode chegar aqui a valores no decímetro, né? Para o posicionamento norte-sul. E um efeito aqui no fator de escala também, né? De 6 centímetros por quilômetro, né? 6 milímetros a cada 100 metros no fator de escala das distâncias.